Então agora vamos falar dos sanguíneos, que são aquelas pessoas de temperamento quente e úmido, como o ar. Esse calor e essa umidade trazem o quê? Eles são expansivos, eles também reagem imediatamente a tudo que lhes é proposto no mundo, só que eles não guardam essa impressão muito tempo, ela dura muito pouco. Então, uma raiva, ela é imediata, mas ela passa. Eles não guardam muito ressentimento, eles são muito envolvidos com o mundo externo, o mundo sensível chama muito a atenção dele. Então o foco do sanguíneo sempre é o relacionamento. Ele quer se relacionar, ele quer conversar, ele se preocupa com as pessoas, porque ele tá ali querendo se misturar com o mundo mesmo, né? E isso, Mari, traz muito essa característica, essas características dele tem muito a ver, como eles são muito reativos, eles têm assim uma emoção altamente ligada à alimentação. Muito. Então, tudo que mexe com os órgãos do sentido dele, ele não vai conseguir, ele vai ter uma dificuldade de conter. Então, se ele vê algo bonito, algo que cheira bem, que tem um cheiro gostoso, alguém falou pra ele que aquilo é muito bom, ele não vai conseguir se controlar. Ele vai ter que, imediatamente ele já tem ação de ir lá e comer. Então, baseado nisso, ele tem um comer emocional mesmo. Então, as emoções oscilaram, o comer vai oscilar junto. Então, se você tem uma ansiedade demais, pode levar ao comer, e depressão também, né, pode levar ao comer. E existe o comer social, que é um padrão alimentar e que exatamente, você vai em festa, você gosta das festas, você cria os ambientes sociais para você também poder comer, para você chegar lá e curtir aquilo com os amigos. Tem um comer que às vezes é a característica da compulsão, porque dependendo da intensidade da emoção sentida é a ação que ele vai ter, então às vezes ele gera essa compulsão, mas de certa forma, diferente do colérico, ele não sente tanta culpa. Ou a culpa é momentânea e depois já passou. Porque ele já tá alegre de novo, ele já tá feliz de novo. Otimista que ele vai amanhã ele vai conseguir novamente fazer tudo aquilo e ele tá alegre e segue. Só que no fundo existe uma insatisfação. Sim. E uma insatisfação que às vezes pode assim, levar à frustração a longo prazo e por ele nunca ter uma estabilidade naquele peso que ele acha que ele deve ter. Sim. Essa inconstância do sanguíneo dá sempre aquela sensação de que ele nunca consegue colocar a última pedra no projeto que ele se propõe. Então, é aquele que se empolga muito quando, por exemplo, chega na médica, olha, você vai emagrecer, eu vou te ajudar. Só dessa força ele já se empolgou ao máximo, já foi comprar todos os alimentos, já passou para comprar roupa na academia, nova para ir para academia. Só que aí, ao mesmo tempo que essa empolgação é imediata e muito grande, ela vai se esvaindo muito fácil. Então, assim, ele não tem constância. Ele começa o plano alimentar, ele para, aí ele já vai para outro médico, aí ele já vai para o nutricionista, aí se alguém falou que o outro personal é bom, ele já corre pro outro personal, aí ele já vai mudar de academia. Ele não consegue ter essa constância. Então, acho que algo que o sanguíneo tem que tomar muito cuidado e tem que ser estimulado é conseguir ficar ali e perseverar. Esse paciente, por exemplo, então ele vai se beneficiar de você, às vezes, no início, não fazer um padrão alimentar tão rígido. Sim. Né? Você fazer algumas estratégias em relação à alimentação, em relação à vida social, que é algo, né? Tudo que gera uma emoção para ele precisa ser controlado. Sim. De início, antes de você pensar às vezes em medicação, antes de você pensar em dieta e tudo mais. Então você vai precisar o quê? Estabelecer algumas metas que ele precisa cumprir para trazer estabilidade no dia. Isso pode ser em relação à alimentação ou outras coisas que tragam essa estabilidade, hora para dormir, hora para acordar, e ele vai trazendo essa constância certinho pro dia dele. E a alimentação, a gente tem que entender que eles vão ter uma dificuldade real de conter a ação frente a algo que gerou uma emoção. Sim. Então ele precisa, ao longo da semana dele, do dia dele, em alguns momentos ter isso. Porque é isso que faz dar vida a ele, né? Ele tem que ter estratégias que tragam a constância, às vezes não uma dieta rígida de início, né? Evitar o social inicialmente, e lá na frente a gente trabalhar a emoção antes de acontecer, né? Um exemplo disso. Eu tenho um casamento para ir amanhã. Eu vou ficar muito emocionada, é uma festa, eu vou querer aproveitar horrores. Essa emoção vai influenciar muito na tua alimentação. Então você vai tende a comer, beliscar tudo que tiver na festa. Você vai querer experimentar às vezes as bebidas ou exagerar na quantidade, comer os docinhos em seguida. Então vive antes. Sim. Tenta sentir a emoção antes. Eu vou chegar lá, vive, esquematiza toda. É como se você estivesse solidificando tudo, fazendo uma prévia e você chega preparado. Sim. Né? Pra dar limite pra sua emoção na hora que chega na situação. Né? Às vezes no início ele vai ter um pouco de dificuldade de fazer isso. Sim. Mas ao longo do tempo, quando ele tiver com uma constância mais estabelecida no dia a dia, ele consegue fazer isso com facilidade. Isso mesmo. Eu acho que o sanguíneo, no início,
até assim, se existe uma necessidade de regularização real da rotina, dessa persistência, ele tem que tentar se esquivar das ciladas, né? Daqueles momentos de perigo. Por exemplo, no início de um projeto, né, de um plano novo alimentar, talvez ele tenha que ficar um fim de semana sem sair, porque ele não vai conseguir, diferente, por exemplo, de talvez um colérico bem, com uma força de vontade determinado ali, ou um melancólico, até um fleumático, eles vão conseguir falar, não, eu não, obrigado, hoje eu vim nessa festa, mas eu não vou beber, por exemplo, não vou comer bolo. O sanguíneo, envolvido naquela emoção, na alegria da festa, ele não vai conseguir falar não, ele não vai conseguir. De início? De início, não. De início. Claro que ele vai colhendo os benefícios e a gente vai amadurecendo, a gente não é só nosso temperamento. Exatamente. Isso vai se solidificando. Mas uma estratégia no início é não ir e não comprar, porque, tipo, por exemplo, não quero comer doce, mas compra um monte de doce e deixa na despensa. Ele vai olhar aquele doce toda hora, vai parecer que o doce vai pular em cima dele e ele vai comer. Por isso que, como tudo que gera uma emoção nele, ele vai ter que, o visual ele não pode ter, né? Ouvir o cheiro, sentir o cheiro, ele vai ter que evitar tudo isso até que ele esteja mais estável. Por exemplo, ele vai sair da consulta, como você disse, assim, eu vou comprar tudo, eu vou fazer tudo. Às vezes a gente tem que falar, calma. Vamos traçar ainda o início de constância. Você não vai perder peso tudo de uma vez. Você vai construir isso devagarzinho. Porque isso vai ser mais importante para a manutenção de peso. Para que ele consiga entender e viver realmente dessa forma, sem a instabilidade que é característica desse temperamento, né? E esse otimismo, essa alegria, assim, faz o quê? Ele perde 2 quilos, por exemplo, ele precisa perder 15. Ele já sai para comemorar, porque ele está muito feliz. Então, o sanguíneo tem que tomar esse cuidado e a gente tem que valorizar nele o esforço, não só os resultados bons. Porque ele rapidamente desvia o olhar dele do, eu comi um monte de coisa errada, mas olha, eu emagreci ainda. Então dá pra continuar assim, né? Então ele tem que fazer isso. E esse paciente, por exemplo, se ele vai e aí ele perdeu 2 quilos, no outro mês ele volta e ganhou 2, fala, não, mas no próximo eu perco. E aí se vem sequências de consultas onde isso está acontecendo, eu preciso colocar ele no eixo novamente, às vezes com um pouco mais de rigidez. Então a consulta a cada 15 dias, a cada, sabe, toda semana, para que ele entenda que ele precisa voltar de novo, porque ele rapidamente ele sai e sai com alegria, sai sem marcar. Então ele vai e volta, e quando você vê, se você não ensinar o eixo, mostrar o caminho que ele deve seguir, ele não consegue chegar lá e com alegria. Só que aí no final de um tempo ele fala, eu não consegui nada. Ele pode muito ter aquele efeito sanfona, né? Muito. Emagrece, engorda milhões de vezes, e pro metabolismo isso é péssimo, né? Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Isso não é bom. Sim. Não é bom pro envelhecimento normal, não é bom. E em nenhum momento isso é bom. Jamais. Em nenhum momento isso é bom. Eu acho que como o sanguíneo ele gosta de se relacionar, de conversar, de estar em contato com a emoção das outras pessoas também, para ele um grupo de apoio é uma ótima, né? Sim. Que eles dividam as lutas, dividam os questionamentos, que eles consigam contar para alguém como é que foi a rotina, ouvir, pegar experiências, um incentivar o outro. Eu acho que para eles um grupo de apoio é maravilhoso. E existe uma outra estratégia, porque como ele quer abraçar o mundo, né? Ele vai tender a comer falando no celular, vendo a TV e discutindo com a família alguma coisa, né? E aí é interessante a gente trabalhar a atenção no comer. Sim. Fazer um teste em uma refeição do dia, começa assim, uma refeição do dia, você pode fazer o quê? O que eu vou comer? Atenção plena ali, sem celular, sem televisão, sem discussão com ninguém, eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Nas mordidas, né? na mastigação. No servir do prato, porque às vezes ele tá tão envolvido... Ele não sente o sabor do alimento, Não, ele perde. Engole. Ele só engole mesmo. Pra não perder nada. Pra não perder nada, porque quer mais e mais, né? Isso. E outra coisa que eu acho interessante, a gente falou dos exercícios nos outros temperamentos, né? Como ele necessita dessa constância, eu acho que é interessante o sanguíneo encontrar um exercício que ele vá quanto mais melhor. Nem que ele varie, tipo, ele faça uma modalidade 3 vezes na semana, a outra modalidade 2, faça uma caminhada com a família, que ele já arruma um programa interessante que não envolva comida, né, no fim de semana, mas ele tem que estar sempre em movimento, porque se ele for, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, ele vai um dia, aí no outro dia ele não vai, aí no outro dia que era pra ele ir, ele já não vai, mas eu acho que eu não vou. Exato. Já arrumou alguma outra coisa. Então, assim, ele tem que ter rotina, sempre no mesmo horário e, se possível, o máximo de vezes possível. Eu acredito que ele
vai se beneficiar de um exercício diário. Porque Sim. o exercício vai ser mais um fator que traz ele para a constância e para a rotina, que ele Sim, não tem. que ele não né? tem. E você trazendo isso, esse ponto comportamental, ele influencia no alimentar. Com certeza. Então, você trazendo o exercício, que é diário, seja 20 minutos. Sim, né? E o que é perfeito. importante, como ele tem que ter o gostinho do sociado, da Sim. alegria, ele pode escolher alternar exercício que ele gosta e exercício que ele tem que fazer para trabalhar a constância. Isso mesmo. Mas que seja diário e pode ser num tempo mais curto, pode ser de 30 minutos, né? Perfeito. Todos os dias. Perfeito. Acho que é isso. Eu acho que os sanguíneos são isso, Eu né? acho. Compartilhem.